O adversário que confrontou Jesus no deserto é uma figura central na teologia cristã, envolta em mistério e significado profundo. Durante 40 dias e 40 noites, o Filho de Deus enfrentou não apenas a fome física, mas um embate espiritual que definiria o curso da redenção humana. Mas quem era realmente esse ser que ousou desafiar o Messias? Apenas um espírito maligno qualquer ou o próprio Lúcifer, o anjo caído que se rebelou contra o Criador? As Escrituras revelam detalhes cruciais desse confronto. 3 tentações, 3 ataques meticulosamente planejados. Um inimigo astuto que conhecia as Escrituras e sabia exatamente como torcer a verdade para seus próprios propósitos. Mas havia algo por trás desse encontro que poucos percebem. Se o diabo ofereceu os reinos do mundo, isso significa que ele os possuía. Se usou a própria palavra para tentar enganar o Filho de Deus, isso indica que ele conhecia o plano divino. E, acima de tudo, esse ser que tentou Jesus era realmente Lúcifer? A resposta está na Bíblia. E o que aconteceu naquele deserto pode transformar tudo o que você pensa sobre essa narrativa fundamental. O sol escaldante do deserto castigava a terra árida, e a sede cortava os lábios de quem ousasse atravessar aquela imensidão. Jesus, o Filho de Deus, agora caminhava sozinho, conduzido pelo Espírito Santo para um período de provação que ecoaria na eternidade. Sem comida, sem companhia, sem conforto. Apenas ele, o silêncio absoluto do deserto e a iminente aproximação do tentador. Mas quem era esse adversário? Seria apenas um espírito maligno qualquer ou o próprio Lúcifer, o anjo caído que desafiou os céus? A Bíblia descreve esse momento de forma direta. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Aqui há uma revelação profunda sobre o propósito desse evento. Jesus não foi levado ao deserto por acaso, nem por uma decisão humana, mas pelo próprio Espírito de Deus. O mesmo Deus que guiou Israel pelo deserto durante 40 anos, agora conduzia seu filho para um confronto decisivo. Mas por que era necessário que ele passasse por isso? O deserto, na tradição bíblica, sempre representou um lugar de prova e transformação. Foi ali que Moisés recebeu os mandamentos, que Elias encontrou Deus em um sussurro suave, que Israel foi testado e falhou inúmeras vezes. Agora Jesus enfrentaria seu próprio deserto, não por fraqueza, mas para triunfar onde outros haviam caído. Ele não carregava consigo nada além da palavra e da obediência ao Pai. E era exatamente isso que seria testado. Os primeiros dias passaram. A fome começou a se manifestar como uma dor profunda, um vazio crescente que se intensificava a cada instante. O corpo enfraquecido, os pensamentos desafiados pelo silêncio esmagador. O diabo, astuto como sempre, não apareceu imediatamente. Ele aguardava o momento exato, a fraqueza máxima, a oportunidade perfeita para atacar. E quando finalmente se aproximou, não veio com uma investida brutal, mas com uma voz sutil, carregada de veneno e disfarçada de lógica. Esse momento ecoava um evento muito mais antigo. No princípio, no Jardim do Éden, o inimigo havia se aproximado de Eva com palavras calculadas, torcendo a verdade, plantando a dúvida. É assim que Deus disse. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Agora a cena se repetiria, mas o palco era outro. Se no Éden o primeiro homem falhou, agora no deserto o último Adão estava pronto para enfrentar o adversário. Porém, havia uma questão não respondida. Quem exatamente era esse tentador? A Escritura o chama de diabo, que no grego significa acusador, caluniador. Mas seria ele o próprio Lúcifer, o querubim que caiu por seu orgulho? Havia uma diferença entre Satanás e Lúcifer, ou seriam apenas diferentes títulos para o mesmo ser?
Essa resposta estava prestes a ser desvendada, conforme a batalha espiritual no deserto se intensificava. Satanás, o diabo ou Lúcifer, a origem do inimigo. O tentador se aproximava. Ele não vinha com correntes, grilhões ou sombras assustadoras, mas com palavras. Seu ataque não era físico, mas mental e espiritual. Jesus estava prestes a confrontar aquele que desde o princípio vinha se opondo à vontade de Deus. Mas quem exatamente era esse ser? A Escritura o chama de diabo, do grego diabolos, que significa acusador, caluniador, e de Satanás, do hebraico Satã, que significa adversário. Mas muitos se perguntam, esse diabo que aparece no deserto é o mesmo que chamamos de Lúcifer? Há uma distinção entre os títulos ou estamos falando do mesmo ser? A origem dessa questão está em passagens do Antigo Testamento que por séculos foram associadas à queda do inimigo. O livro do profeta Isaías registra: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías, capítulo 14, versículo 12. A expressão estrela da manhã vem do latim Lucifer, que significa portador da luz. Muitos estudiosos argumentam que o contexto dessa passagem fala sobre o rei da Babilônia e sua arrogância diante de Deus. No entanto, a linguagem usada vai além de um simples governante terreno. Ela sugere uma queda cósmica, um ser exaltado que tentou se elevar acima do próprio Criador. Ezequiel reforça essa visão ao descrever um querubim ungido que foi expulso da presença divina. Eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15. Esses textos, apesar de originalmente se referirem a reis terrenos, carregam um paralelo com a queda de um ser angelical. Jesus mesmo afirmou: eu via a Satanás cair do céu como um relâmpago. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Mas isso nos leva a outra questão. Esse Lúcifer que caiu é o mesmo Satanás que agora aparece tentando Jesus no deserto. A resposta pode estar na própria progressão da rebeldia desse ser. Lúcifer, o portador da luz, era um ser exaltado nas hostes celestiais, mas ao desejar usurpar o trono de Deus, tornou-se Satanás, o adversário. A partir de então, seu papel passou a ser o de acusador e enganador da humanidade. O livro de Jó nos dá uma visão disso. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Aqui, ele aparece questionando a fidelidade de Jó, agindo como um opositor direto dos planos divinos. Se ele já estava ativo nos dias de Jó, muito antes da encarnação de Cristo, faz sentido que fosse o mesmo ser que agora se apresentava no deserto. Mas por que ele se importaria tanto em tentar Jesus? A resposta é simples e aterradora. Desde o Éden, ele sabia que um descendente da mulher esmagaria sua cabeça. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele falhou em corromper a humanidade no princípio. Então agora sua última chance era destruir o Messias antes que este cumprisse sua missão. A tentação no deserto não era apenas um teste para Jesus, era uma guerra espiritual de dimensões cósmicas. O adversário não apareceu apenas para testar a resistência do Filho de Deus, mas para tentar impedir a redenção da humanidade. Se Jesus falhasse ali, toda a promessa da salvação desmoronaria, e foi com esse propósito que ele se aproximou, mas sua estratégia não seria óbvia. Ele não viria com violência ou força bruta. Seu ataque seria sutil, como uma serpente que se esconde nas sombras. E sua primeira tentativa foi um golpe direto à necessidade mais básica do corpo humano:
a fome. O silêncio do deserto foi interrompido. O ar seco parecia pesar ainda mais e a presença do tentador se fez notar. Não houve som de passos, nem sombras movendo-se na areia, mas algo invisível, mas palpável, preenchia o ambiente. Não era um encontro físico, mas um embate entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. Jesus, após 40 dias e 40 noites de jejum, estava no limite de suas forças humanas. Seus músculos doíam, seus passos eram lentos, sua visão turva. A fome não era apenas um desconforto, era uma dor que queimava seu corpo, corroendo sua resistência física, mas sua alma permanecia inabalável. Aquele que havia sido conduzido pelo Espírito ao deserto sabia que não estava ali por acaso. E foi exatamente nesse momento de fraqueza que o inimigo se manifestou. O ataque não veio com brutalidade. Satanás não se apresentou com gritos, ameaças ou visões terríveis. Ele veio com palavras friamente calculadas, sutis, disfarçadas de lógica e até mesmo de uma aparente preocupação. Ele conhecia bem a natureza humana. Sabia que os homens cedem facilmente ao desespero quando suas necessidades mais básicas são postas à prova. Então ele lançou seu primeiro golpe. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3. A proposta parecia inofensiva, quase razoável. Afinal, qual seria o problema de Jesus usar seu poder divino para transformar pedras em pão? Ele era o Criador do universo, aquele que havia alimentado Israel com maná no deserto. Mais tarde, ele multiplicaria pães e peixes para saciar multidões. Então, por que não saciar a própria fome? Mas aqui estava a armadilha. O ataque do diabo não era apenas sobre a fome de Jesus, era sobre a confiança absoluta no Pai. Satanás não estava apenas sugerindo um milagre, ele estava colocando em xeque a identidade de Cristo e a forma como ele cumpriria sua missão. O inimigo já havia usado essa estratégia antes. No Éden, ele não disse a Eva, coma do fruto, mas lançou uma dúvida. É assim que Deus disse? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ele não atacou diretamente a ordem divina, mas plantou uma semente de questionamento. Agora, no deserto, ele fazia o mesmo. Ele não ordenava Jesus a transformar as pedras, mas dizia, se tu és o Filho de Deus. Essa frase carregava um veneno sutil. Ele não negava que Jesus fosse o Filho de Deus, mas insinuava que se ele realmente fosse, então deveria provar. Aqui estava o verdadeiro teste. Jesus obedeceria ao Pai ou cederia à pressão da necessidade imediata? A tentação era dupla. Primeiro, atacar a identidade do Messias, depois levá-lo a agir fora da vontade do Pai. Se Jesus aceitasse o desafio, ele estaria demonstrando independência de Deus. Ele não estaria realizando um milagre para glorificar ao Pai, mas para satisfazer a si mesmo, cedendo a um impulso físico e agindo por conta própria. Mas Cristo não caiu nessa armadilha. Ele sabia que a verdadeira batalha era espiritual. Ele sabia que o deserto não era um castigo, mas uma preparação. Ele sabia que o pão sustentava o corpo, mas a palavra de Deus sustentava a alma. E então ele respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Essas palavras não foram escolhidas ao acaso. Jesus citava um momento crucial da história de Israel. Durante 40 anos no deserto, Deus sustentou seu povo com o maná, um pão que não vinha das mãos humanas, mas do céu. Ele os ensinou a depender inteiramente da sua provisão, a confiar que ele supriria suas necessidades no tempo certo. Mas muitos, em sua impaciência, murmuraram contra Deus e caíram em desobediência. Jesus, no entanto, não cometeria esse erro. Ele não estava no deserto para desafiar a vontade de Deus, mas para se submeter a ela completamente.
Ele não precisava provar nada ao diabo. Sua identidade como filho de Deus não dependia de milagres exibicionistas. O verdadeiro filho obedece ao pai mesmo quando a fome aperta, mesmo quando o deserto parece interminável. Essa resposta destruiu a primeira estratégia do diabo. Satanás percebeu que não poderia fazer Jesus duvidar do Pai ou agir fora do tempo de Deus, mas ele não desistiria. Se a fome não foi suficiente para desviar o Messias do plano divino, talvez a próxima tentação precisasse ser mais elaborada. Agora o inimigo usaria algo ainda mais perigoso, a própria palavra de Deus, mas torcida e manipulada para servir ao engano. O primeiro ataque falhou. O tentador viu que Jesus não cederia à fome nem à dúvida. A resposta firme e fundamentada na palavra mostrou que o Filho de Deus não tomaria decisões por impulso, nem agiria fora da vontade do Pai. Mas Satanás não desistiria tão facilmente. Se Jesus resistiu ao primeiro golpe, então o próximo seria mais ardiloso, um ataque à sua confiança no próprio Deus. Num instante, Jesus se viu transportado para um novo cenário. Não estava mais no calor escaldante do deserto, mas no ponto mais alto do Templo de Jerusalém. A cidade sagrada se estendia diante dele, suas ruas movimentadas, cheias de fiéis e sacerdotes. O inimigo estava ao seu lado, e desta vez não lançaria apenas sugestões sutis. Ele traria as Escrituras para o centro da tentação. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 6. A estratégia era mais sofisticada do que antes. O diabo não apenas desafiava Jesus, mas agora usava a própria palavra de Deus para tentar convencê-lo. A citação vinha do Salmo 91, um dos textos mais conhecidos sobre a proteção divina. Mas havia algo sutilmente maligno nessa abordagem. Satanás omitia uma parte essencial do versículo, removendo a condição que Deus estabelece para a sua proteção. O salmo completo diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos, capítulo 91, versículo 11. Mas o diabo deixa de fora em todos os teus caminhos. Um detalhe crucial que indica que a proteção divina está condicionada à obediência aos caminhos de Deus. O inimigo distorce a verdade, transformando uma promessa em um teste para Deus. Jesus compreendeu imediatamente a armadilha. Se ele saltasse, demonstraria uma fé imprudente, exigindo um milagre em vez de confiar na soberania do Pai. Não era apenas uma tentação para provar sua identidade, mas um desafio para que ele manipulasse Deus em benefício próprio. A tentação aqui era sutil. Obrigar Deus a agir conforme o desejo humano, ao invés de se submeter humildemente ao seu plano perfeito. Com firmeza, Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Com essa declaração, Cristo expôs a falácia do inimigo. A fé verdadeira não precisa de demonstrações espetaculares para ser validada. Deus não precisa ser colocado à prova, pois ele já provou sua fidelidade ao longo de toda a história da redenção. Diferente de Israel, que testou Deus no deserto duvidando de sua provisão, Jesus permaneceu firme, recusando-se a agir fora da vontade do Pai. Satanás percebeu que essa tática também havia falhado. Se Jesus não cederia à fome e tampouco manipularia Deus para provar seu poder, então o último ataque precisaria ser mais direto, mais agressivo. Se ele não quebraria sua comunhão com o Pai, pelo desejo físico ou pelo orgulho espiritual, então talvez uma proposta de poder e glória pudesse ser o caminho. O tentador havia falhado 2 vezes. Jesus não cedeu à fome, nem ao desejo de manipular Deus. A estratégia do inimigo precisava mudar.
Agora, ele deixaria as insinuações sutis de lado e partiria para uma oferta tentadora, uma proposta que envolvia algo muito maior do que o simples desejo humano. Num instante, a paisagem mudou novamente. Jesus agora estava sobre um monte muito alto e diante de seus olhos se desenrolava uma visão impressionante. Todos os reinos da terra, suas riquezas, seu poder, seus exércitos e seus tronos estavam expostos diante dele. Era um espetáculo glorioso, algo que qualquer governante da terra cobiçaria. Então, o diabo fez sua última e mais ousada proposta. Dar-te-ei todos estes reinos, se prostrado me adorares. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 9. Dessa vez, não havia mais engano nas palavras do inimigo. Ele não tentava mais lançar dúvidas sobre a identidade de Jesus, nem distorcer as Escrituras. Agora, ele fazia uma oferta direta, poder absoluto sobre o mundo, em troca de um único ato de adoração. A proposta tinha um detalhe intrigante. Se Satanás oferecia os reinos do mundo, isso significava que ele os possuía? Em certo sentido, sim. A Bíblia o chama de príncipe deste mundo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. E Deus deste século, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Desde a queda da humanidade, ele tinha domínio sobre os sistemas do mundo, influenciando governos, manipulando nações e cegando aqueles que rejeitam a verdade. Mas havia algo ainda mais profundo nessa tentação. Satanás estava oferecendo a Jesus um atalho. A missão do Messias sempre foi reinar sobre toda a terra, mas a rota estabelecida pelo Pai passava pelo sofrimento, pela cruz, pela humilhação. Agora o diabo propunha um caminho alternativo. Ele estava dizendo, em outras palavras, você não precisa da cruz. Você pode ter tudo isso agora, sem dor, sem sacrifício. Basta um ato de adoração. Se Jesus tivesse aceitado, ele teria comprometido todo o plano de redenção. Ele poderia reinar sobre a terra, mas teria se curvado diante do inimigo, tornando-se um governante submisso a Satanás. O preço seria impensável, um reino sem salvação, uma autoridade sem redenção, um governo sem o propósito eterno de Deus. A resposta de Jesus foi a mais forte de todas. Ele não apenas rejeitou a oferta, mas ordenou que o diabo se retirasse. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Aqui o confronto chegou ao seu ápice. Com essa declaração, Jesus reafirmou que a glória e o domínio pertencem somente a Deus. Não existem atalhos para o propósito divino. O reino de Cristo viria, mas não pela concessão do diabo. Viria pelo caminho do sacrifício da cruz, da obediência perfeita ao Pai. Diante dessa resposta, o diabo não teve escolha. Ele se retirou derrotado, mas sua saída não era definitiva. Como o Evangelho de Lucas registra, ele apartou-se dele por algum tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13. O inimigo aguardaria outra oportunidade, outro momento para tentar desviar o Messias de sua missão. A tentação havia terminado, mas o embate entre o reino das trevas e o Filho de Deus estava longe de acabar. O diabo havia sido exposto, sua estratégia revelada, mas ele ainda não havia desistido. A batalha continuaria e a próxima grande investida aconteceria através daqueles que estavam ao redor de Jesus. O deserto voltou ao seu silêncio. O diabo havia partido, derrotado, mas não destruído. A investida contra Jesus havia falhado. E agora os anjos vieram para servi-lo, trazendo alívio após 40 dias de fome e provação. Mas a batalha não estava encerrada. A Escritura é clara ao afirmar que Satanás apenas se apartou dele por algum tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Isso significa que sua guerra contra o Filho de Deus continuaria.
Se ele não conseguiu derrubá-lo pelo desejo físico, pelo orgulho ou pela ambição, ele buscaria outras maneiras de desviá-lo de sua missão. E ele não precisou esperar muito. Desde os primeiros dias do ministério de Jesus, o adversário encontrou brechas para tentar agir. Em uma das ocasiões mais marcantes, quando Jesus revelou aos discípulos que precisaria sofrer, ser rejeitado e morto, Pedro se opôs imediatamente. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 22. A resposta de Jesus foi cortante. Ele não repreendeu Pedro como indivíduo, mas a influência que estava por trás de suas palavras. Para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Aqui vemos um padrão. O mesmo tentador que ofereceu os reinos do mundo no deserto, agora se manifestava na boca de um discípulo querido, tentando afastar Jesus da cruz. O inimigo nunca ataca de maneira óbvia. Ele se infiltra, sussurra através daqueles ao redor, tentando plantar dúvidas e oferecer caminhos aparentemente mais fáceis. E a estratégia não parou por aí. Durante todo o ministério de Jesus, o diabo esteve operando nos bastidores. Ele influenciou líderes religiosos, incitou multidões, manipulou corações endurecidos contra a verdade, mas sua maior jogada ainda estava por vir. Na noite em que Jesus foi traído, o Evangelho nos dá um detalhe assustador. Entrou, porém, Satanás em Judas, por sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 3. Aqui o adversário não mais sugeria, não mais sussurrava. Ele tomou posse de um coração disposto à traição e conduziu os eventos que levariam à crucificação. O ataque que começou no deserto agora se intensificava na sombra da cruz. Mas havia algo que o diabo não entendia. Ele acreditava que a morte de Jesus seria sua vitória. Ele pensou que, ao eliminar o Filho de Deus, frustraria o plano divino. No entanto, foi justamente através da cruz que o seu reino começou a ruir. Jesus venceu no deserto, mas sua vitória definitiva estava prestes a acontecer em um confronto muito maior. O inimigo havia sido exposto, sua estratégia revelada, e em breve sua derrota seria selada para sempre. O confronto no deserto foi apenas o primeiro embate. Satanás tentou desviar Jesus de seu caminho, mas fracassou. Tentou usar pessoas ao redor para plantar dúvidas, mas foi exposto. Então, restava-lhe uma última cartada: destruir o Filho de Deus através da cruz. A traição de Judas, a prisão injusta, a humilhação, a coroa de espinhos. O diabo parecia estar vencendo. O Filho de Deus estava sendo rejeitado pelo próprio povo que veio salvar. Enquanto Jesus carregava a cruz para o Gólgota, Satanás certamente acreditava que dessa vez havia triunfado, mas ele não percebeu que estava caindo na armadilha divina. O plano de Deus nunca foi evitar a cruz, mas vencê-la. Jesus não foi forçado a morrer. Ele se entregou voluntariamente, carregando sobre si o pecado da humanidade. Na cruz, algo inesperado aconteceu. O momento que parecia ser a vitória do diabo tornou-se sua maior derrota. Ao expirar, Jesus declarou: "Está consumado." Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Essas palavras ecoaram por toda a eternidade. O que estava consumado? O preço do pecado havia sido pago. O domínio da morte e do inferno havia sido quebrado. Satanás, que durante séculos havia aprisionado a humanidade, agora via sua autoridade ruir diante da obra redentora de Cristo. O apóstolo Paulo descreve essa vitória de forma clara. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz.
Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. O que começou no deserto, terminou na cruz. No primeiro embate, Satanás tentou oferecer os reinos da terra a Jesus. No final, foi Jesus quem tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. O inimigo foi derrotado não pela força, mas pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. Mas a batalha não acabou. O diabo ainda atua neste mundo, tentando enganar, dividir e destruir. Ele continua sussurrando dúvidas, distorcendo verdades, tentando desviar os seguidores de Cristo do verdadeiro caminho. Porém, agora sua derrota já está decretada, seu tempo está contado. A Escritura nos dá um vislumbre do seu destino final. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. A história que começou no deserto terminará no dia em que Cristo voltar para estabelecer seu reino eterno. Até lá, seguimos firmes, sabendo que nossa vitória não vem da nossa própria força, mas daquele que já venceu por nós. O deserto não foi o fim, foi apenas o início. Naquele lugar árido, sem testemunhas, sem aplausos, sem multidões, o destino da humanidade começou a ser selado. O diabo tentou dobrar o Filho de Deus, oferecer atalhos, seduzi-lo com poder e glória, mas Jesus resistiu. Ele não apenas venceu a tentação, ele expôs a fragilidade do inimigo e demonstrou que a verdadeira vitória não está nos reinos deste mundo, mas na obediência inabalável ao Pai. E essa batalha não terminou ali. Até hoje, Satanás continua usando as mesmas estratégias. Ele ainda planta dúvidas, ainda torce a verdade, ainda oferece promessas vazias. Ele sabe que não pode destruir a salvação conquistada por Cristo, mas tenta afastar os corações do caminho da vida eterna. Ele sussurra que há tempo, que há outras prioridades, que um dia você pode pensar nisso. Mas não se engane. Cada escolha, cada momento, cada passo importa. O mesmo Jesus que venceu no deserto, venceu também na cruz. E foi por você. Se você sente que se afastou, se percebe que algo dentro de você anseia por um retorno, se o Espírito Santo está tocando seu coração agora, não ignore esse chamado. O Salvador está de braços abertos, pronto para recebê-lo. Hoje pode ser o dia em que sua vida muda para sempre. Não deixe para depois. Se deseja entregar sua vida a Cristo, declare: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence a Ele, reafirme sua fé, para que essa mensagem alcance mais vidas e traga luz a quem precisa. Não há caminho fora de Cristo, não há vitória sem Ele. Que essa verdade transforme seu coração, que o mesmo poder que venceu o deserto vença também em sua vida.